Tudo bem? No nosso último vídeo, a gente começou a mostrar como a filosofia moderna ela vai fazer uma guinada na filosofia. Ela vai mudar o ponto de partida da filosofia. A gente começou a falar do francês, do René Descartes. E o que ele faz? Ele tenta demolir o antigo prédio da filosofia, porque, segundo ele era construído sobre bases frouxas, bases ruins, para a partir de então achar uma base sólida, um bom fundamento, para aí construir o edifício da filosofia. Para aí ele começar a construir o conhecimento. A gente viu que o ponto de partida dele é o famosíssimo penso, existo. Basicamente é, quando eu penso, enquanto penso, eu existo. E não tem como eu duvidar disso, porque se eu duvido, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu existo. Então, para ele é muito mais certo, é muito mais claro e distinto a ideia de que ele, enquanto sujeito pensante, existe. O mundo externo, esse corpo, não sei. Esse é o ponto de partida para ele. Então ele encontra alguma dessas ideias dentro dele e parte daí. É isso que a gente costuma chamar de um tipo de pensamento racionalista, que entende que dentro dele há algumas verdades, alguns conhecimentos a partir dos quais ele vai construir todos os outros. São ideias que nascem com o sujeito. São ideias inatas. Mas esse tipo de pensamento deixa a experiência, ainda que ele seja muito favorável à ciência moderna, a experiência ela fica meio enfraquecida. Se você lê o livro do Descartes, As Meditações Metafísicas, você nota que a prova de que o mundo externo ao sujeito cognoscente, ela é difícil. Não é tão simples para ele escapar desse mundo interno. É difícil mostrar para ele, que isso aqui existe, que essa mesa existe, que esse livro existe. É muito trabalhoso para ele chegar nesse ponto. Mas alguns outros filósofos vão falar, ora, veja lá, Descartes, o problema é que você está errado. Qual é o ponto que eles reclamam muito? Que o Descartes, quando começa o trabalho dele, vai colocar em dúvida aquelas coisas que não podem servir de fonte do conhecimento. São coisas que, se você alguma vez já foi enganado por elas, você pode vir a ser enganado. Se te deixa em dúvida, você coloca de lado. A primeira coisa que ele coloca de lado é a experiência, os sentidos. Ora, só que vai surgir um grupo de pensadores, especialmente na Grã-Bretanha, que eles vão falar Descartes, sinto muito, mas tem alguma coisa errada aí, meu chapa. Para um pouquinho para pensar. Existe alguma coisa que seja alvo do nosso conhecimento que não tenha passado pelos sentidos? Pensa um pouco. Alguma coisa daquilo que você pensa não tem sua origem no mundo sensível? O que eles vão falar é, claro que não. A experiência é fundamental para que a gente conheça. Não tem conhecimento sem os sentidos. É isso que a gente vai ver hoje. Um grupo de filósofos que defende um outro ponto de partida. Mas você tem que notar que, ainda que eles estejam falando que a sensibilidade é o ponto de partida, ao contrário do que o Descartes dizia, eles não mudaram essa guinada que a modernidade fez na filosofia. Por quê? Porque assim como os racionalistas, eles dizem, a gente tem que confiar nessa ideia que é clara e distinta, porque ela é nossa. A gente encontra ela dentro da gente. Os empiristas vão dizer o mesmo. E o empirista aqui é o sujeito que se vale da experiência. São esses sujeitos que a gente vai falar hoje aqui. Ora, eles vão dizer, a gente tem que confiar nos nossos sentidos, porque esses sentidos são nossos. Eles estão presentes pra gente inevitavelmente. Não tem como você se livrar deles. Por exemplo, se eu te dissesse agora, pare de escutar. Se você não apertar o mudo aí no seu computador, tirar o som dele, como é que você tira o som? Como é que você para de escutar? É impossível. Não tem como você tirar o som do seu ouvido. Não tem como você colocar ele no mudo. Isso não existe, não dá. Então não tem como você ignorar os sentidos. Eles estão lá, inevitavelmente presentes. Então a filosofia moderna ela não tem mais escapatória. O ponto de partida é sempre o sujeito. Seja se você está defendendo uma visão racionalista ou uma visão empirista.
não vai fazer diferença. Inevitavelmente, a filosofia moderna tem o sujeito, você, não o sujeito em geral, como ponto de partida. E a gente vai falar hoje de 3 pensadores. O Francis Bacon, um cara bastante conhecido especialmente por sua ideia de como a ciência devia se portar. O John Locke, que ele é muito mais famoso pelas suas teorias políticas, mas que defende também uma teoria do conhecimento empirista, que, quando comparada ao último sujeito que a gente vai falar, que é o David Hume, ela é um pouquinho mais moderada. O David Hume vai levar até o limite as consequências que uma visão empirista coloca ao problema do conhecimento. Então a gente começa aqui pelo Francis Bacon. E se preparem que o David Hume é um negócio muito interessante. Tenho certeza que você jamais pensou nos problemas que ele vai colocar para você. Então vamos lá, o Bacon. Ele foi um nobre inglês, de vida muito ativa politicamente. Ele era um cara realmente ativo, digamos assim. E que além desses problemas do dia a dia, digamos assim, né, problemas de política e problemas de nobreza, essa coisa toda, ele era um cara envolvidíssimo com a ciência moderna. Ele era muito ocupado com a ciência moderna. Ele pretendia até criar uma obra que fosse como um novo órgão. O que é um novo órgão? Ora, ele está fazendo referência ao trabalho do Aristóteles, trabalho de lógica, que é conhecido como órgão. Órgão é ferramenta. Então aquele trabalho do Aristóteles era as ferramentas com as quais você vai trabalhar e produzir conhecimento. O que o Bacon está dizendo ele pretendia construir um manual de ferramentas melhor. É o espírito moderno. É como se, foi bom o Aristóteles até agora? Foi bom. Só que, lamentavelmente, ele estava equivocado. O ponto de partida dele é errado. Ele não é capaz mais de fornecer um instrumento necessário para a gente produzir conhecimento como se constrói hoje, no século XVI e XVII. A ciência moderna opera de maneira diferente agora. Você precisa de algo novo, que é o que o Bacon pretendia. E o que ele valorizava quando ele fazia filosofia? Ele valorizava a indução, e a gente vai falar um pouquinho mais dela, porque ela não é exatamente como Aristóteles pensava a indução, e valorizava um conhecimento que tinha um valor instrumental. Quer dizer o quê? Que era um conhecimento que ele servia para controlar a natureza. Isso é a marca da ciência moderna. Não é um conhecimento mais para contemplar. Olha os astros, que bonito. Não. É para você entender como funciona aquele processo e ser capaz de interferir nesse processo. Ora, só que o Bacon vai dizer: o homem, a sociedade em que ele vive, é cheia de preconceitos, é cheia de ideias que atrapalham a produção de conhecimento. É o que ele chama de ídolos. Ele vai dizer, olha, a gente tem 4 tipos de ídolos que antes de começar a fazer ciência, a gente precisa entender quais são suas características, para a gente tirar eles do caminho e daí poder fazer o que tem que ser feito. Quais são esses ídolos? O primeiro deles é o que ele chama de ídolos da tribo. Ora, o que são ídolos da tribo? Ora, são aqueles preconceitos, aquelas verdades que a gente aceita assim facilmente, comodamente, ideias que estão presentes no grupo em que a gente vive, na sociedade em que a gente vive. Por exemplo, ele achava que a astrologia era um ídolo desse tipo assim, um ídolo da tribo. A gente aceita facilmente, ainda mais que a astrologia, por exemplo, costuma tirar a nossa liberdade, com a nossa autonomia, não é? A nossa responsabilidade. O sujeito vai lá, ele lê o horóscopo, diz o seu signo, ele tem essa e essa característica, esse e esse defeito. Tá, e como esse defeito é resultado dos astros? Eu abro mão da minha responsabilidade e falo, não, mas é que eu sou de Libras, eu sou de Escorpião, eu sou isso, eu sou aquilo. É um defeito meu que já nasce comigo. Ora, esse tipo de coisa, o Bacon falava, olha, isso aí é um ídolo da tribo. É uma verdade que a gente aceita aqui no nosso grupo. Só que quando você vai fazer uma análise mais cuidadosa, você vai ver que isso é bobagem. Outra coisa que ele dizia, o que é um ídolo da tribo?
quando a gente coloca características humanas na natureza. Por exemplo, entre os antigos, era comum se dizer que a natureza tinha horror ao vácuo. Como assim horror ao vácuo? Horror tem a gente. A natureza não sente horror, a natureza não sente alegria. Não é disso que se trata. A gente faz muito isso hoje. Quando a gente fala, mãe natureza, ela sofre, ela chora com as queimadas. Ora, queimada é muito ruim, muito ruim. Mas a natureza chora? Ora, isso é atribuir características humanas à natureza. O Bacon vai dizer, isso é uma bobagem. É um preconceito que impede a gente de avançar no conhecimento da própria natureza. Então a gente tem que deixar isso de lado. É uma bobagem. Além dos ídolos da tribo, ele vai dizer, a gente tem ídolos da caverna. Pô, que caverna? Do que ele está falando agora? Inclusive é uma imagem poética do Bacon. Ora, ídolos da caverna, ele está pensando em preconceitos que se originam no indivíduo, na gente, em mim, em você. Por exemplo, veja essa belíssima passagem do Bacon, do Novo Órgão. Cada um tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza. Seja devido à natureza própria singular de cada um, seja devido à educação ou conversação com os outros, seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e admiram. Olha, então ele está dizendo que as pessoas, enquanto indivíduos, elas mesmas vão ter preconceitos, ideias que pode ser por causa da educação. Mas ele teve uma educação equivocada, sei lá, ele ficou lendo muito tempo Aristóteles. Esse aqui é um mundo perfeito, né? Então, é o mundo perfeito do Bacon, né? Ele está dizendo que um sujeito que leu muito Aristóteles poderia, como Aristóteles estava equivocado em muitos assuntos, um sujeito que leu Aristóteles vai ficar equivocado. Pobre Bacon, se ele visse os brasileiros, a educação brasileira, ele ia ficar horrorizado. Aí ele ia ver o que é a educação prejudicar o indivíduo. Que é terrível. Ora, mas pode ser ideias que você aprendeu conversando com algumas pessoas, ou características próprias suas, não importa. Tem muitas fontes para esse ídolo. Só que todas elas são características do indivíduo. Então, ora, a sociedade, o grupo, sempre carrega bobagens enquanto grupo, mas os indivíduos também têm as suas próprias bobagens internas, digamos assim. Ora, ídolos da tribo, ídolos da caverna. Você tem que saber disso e tirar do caminho. O que mais te impede de produzir conhecimento? Tem o que ele chama de ídolos do mercado ou ídolos do foro. É do foro enquanto mercado, né? Dá na mesma. São só palavras para dizer a mesma coisa. O que é um ídolo do mercado? São os preconceitos que têm sua origem na linguagem. O que ele quer dizer então com ídolos de mercado? É que com o mercado, é só pensar no início da filosofia. A Ágora de Atenas. Foi justamente a Ágora, a situação política que exigia que os cidadãos atenienses discutissem racionalmente as questões da cidade, fizessem política se valendo de um discurso cuidadoso, que fez com que a filosofia desse esse passo. O discurso mítico fosse dando lugar ao discurso filosófico. Então é isso que ele tem na cabeça. Ora, o mercado, as relações comerciais, essa vida urbana, digamos assim, ela faz com que a gente use a linguagem. Só que muitas vezes a gente não usa a linguagem de modo cuidadoso. A gente fala as palavras sem pensar muito bem. E é esse o problema. Se você usa a linguagem, claro, para o ser humano é fundamental. Se você usa a linguagem de qualquer maneira, pode acontecer que muitas vezes você se pegue discutindo problemas que te parecem muito, muito relevantes, só que se você para pensar, são só palavras vazias. Conceitos abstratos que não remetem a absolutamente nada. Se você está lá pensando sobre o primeiro motor imóvel do Aristóteles, para explicar a causa do movimento, se você parar para pensar, vai perceber que você não tem nenhuma relação com a experiência quando você está discutindo isso. Olha, e se você não tem nenhuma relação com a experiência, você está discutindo o quê? Palavras vazias. Você tem que se atentar a isso. Você não pode discutir palavras vazias, aí você começa a quase espancar os adversários, porque
está muito envolvido nessa disputa, mas é uma disputa que não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ela não faz referência a nada no mundo real. Você tem que perceber isso e deixar isso de lado, senão você não vai conseguir produzir conhecimento. Então, além dos problemas que a vida em sociedade pode trazer, os preconceitos que a gente pode carregar dentro da gente e os preconceitos os fantasmas que a linguagem costuma criar, você tem que se preocupar também com os ídolos do teatro. O que são ídolos do teatro? São os preconceitos, os equívocos, as ilusões que têm sua origem na filosofia, nas doutrinas filosóficas. E por que ele chama de ídolos do teatro? Porque ele, na visão do Bacon, muitas vezes, as teorias filosóficas, as ideias filosóficas, são como fábulas. É um verdadeiro teatro. Elas não têm nenhuma relação com o conhecimento verdadeiro da natureza. Então veja que não, o Bacon aqui não está sendo leve na crítica dele. Está dizendo sim. Às vezes você está lendo lá filosofia, está lendo Tomás de Aquino, está lendo Agostinho, Platão. Eles são muito, muito bons e muito envolventes? São. E esse é o problema. Você acaba comprando ideias que não têm nenhuma relação com o conhecimento verdadeiro da natureza. E aí pronto. Você começa a carregar esses preconceitos, acredita que eles são racionalmente bons, mas você nunca fez um exame verdadeiro desses conceitos. Se fizesse, iria abandoná-los. Então, são 4 ídolos que o Bacon acredita que você tem que reconhecer, que são coisas que impedem o homem de se valer da razão adequadamente, de fazer ciência verdadeira, de conhecer o mundo adequadamente. Isso é o que podem te impedir. Então você tem que eliminá-los da sua vida. Você tem que tirar eles do caminho. Depois que você tira eles do caminho, o que é que você faz então? Ora, você vai usar o método indutivo, com muito rigor. O que significa isso? A indução aqui para o Bacon é uma maneira de estabelecer leis científicas. E como é que você estabelece leis científicas? Ora, enumerando exaustivamente qualquer manifestação do fenômeno que você quer entender. O que quer dizer isso? Ora, é fazer o que a gente faz hoje. Você quer entender como é que funciona a substância Y? Você testa a substância Y nas mais diversas situações possíveis. Para quê? Para você enumerar, ou você catalogar o modo como a substância Y reagiu nessas situações. Ora, depois que você pôde colocar tudo num papelzinho, hoje você colocaria tudo numa tabela do Excel, aí você pode pensar em experiências. Como interferir na substância Y de modo a produzir a substância Z, que é o que você quer. Então, primeiro você precisa enumerar todos esses dados que a experiência te dá, para depois você dominar a substância Y. Simples. É o que a gente faz hoje. Indução para ele é isso. Por que isso é um pouquinho diferente do que Aristóteles diria? Porque sim, para os dois, indução é uma coisa só. Indução é você partindo de dados particulares, chegar a alguma situação mais ampla, mais geral. Ora, a diferença aqui para o Bacon, você está fazendo ciência moderna. Não é só um exercício de lógica. Você precisa mesmo colher todos os dados possíveis que a experiência pode te dar, nesse caso que você está estudando. Não pode escapar nada, você tem que estudar todos. Então, você tem que enumerar todos. Só depois que você enumerou é que você pode fazer experiências. Então é esse o aspecto que interessa pra gente aqui, quando a gente está tentando entender o pensamento empirista. É a ênfase gigantesca mesmo, que o Bacon dá para a experiência no desenvolvimento da ciência. A experiência para ele é absolutamente fundamental. Sem isso, sem experiência, sem esse conhecimento que vem da experiência, a gente jamais vai ter um conhecimento verdadeiro da natureza. É impossível. Então veja, o Bacon ele é muito importante, por quê? Porque ele é um sujeito que dá muita ênfase ao papel da experiência no desenvolvimento da ciência. Se a gente pensa no Descartes por um momento, a gente lembra que o Descartes, claro, ele era um grande defensor da ciência moderna, sim, era. Só que para ele era mais difícil dar um destaque para a experiência. Ainda que a experiência fosse importantíssima para a ciência moderna, a prova dele de que o mundo externo existia era problemática. Então era mais difícil para ele dar toda a ênfase, todo o destaque que talvez a experiência merecesse. Para o Bacon não tem nem conversa.
sem experiência, não teremos de modo algum desenvolvimento da ciência. Ele vai comparar essa situação toda a como se fosse formigas, aranhas e abelhas. Fala, meu Deus, o que esse cara está falando? Veja, o Bacon, por causa das experiências que ele fazia, ele era muito mais próximo do que a gente chamaria hoje de biologia do que de física, que era o Descartes. Então, você percebe que o modo como você encara esse problema filosófico levava você para uma área ou outra da ciência. E o Bacon vai dizer, ó, os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou dogmáticos. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões. Os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmas extraem o que lhes serve para a teia. A abelha representa a posição intermediária, recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e, com seus próprios recursos, a transforma e digere. Para o Bacon, não adianta só você ficar com o lado da razão. Para falar, aquilo que eu tenho dentro de mim é o suficiente. Ora, não vai ser. Mas também não vai ser o suficiente você só acumular os dados que os sentidos te passam. Você vai ter que, a partir desses dados sentidos, trabalhar em cima deles. Ou seja, precisa de alguma coisa a mais. Isso é o que ele acredita que é a posição das abelhas. Ora, como exatamente funciona esse processo aí da abelha na filosofia, digamos assim, aí é um pouquinho mais complicado. Você precisa trabalhar um pouco mais. E aí que a gente pode falar de Locke, por exemplo. Se você perguntasse para o Locke como é que o conhecimento humano funciona, qual é a origem desse conhecimento, ele seria muito enfático. Ele diria com todas as palavras, da experiência. Então, o que o Locke vai começar aqui a fazer é tentar explicar como é que pode funcionar uma posição empirista. Porque, ora, o Bacon, sim, ele defendeu que a experiência era absolutamente fundamental para que você tivesse conhecimento verdadeiro. Mas como exatamente funciona esse conhecimento a partir da experiência? Ora, é isso que o Locke vai tentar mostrar. Como é que funciona, como é que o conhecimento se origina. Ele vai dizer, se origina da experiência. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que você não é uma substância pensante. Você não possui ideias inatas. Para o Locke, essas ideias são bobagem. Você, quando nasce, o que é a sua mente? É uma tábula rasa. É uma folha em branco. Não tem nada na sua mente. Sua mente não tem conteúdo algum. Não tem nada lá dentro. Por quê? Porque, assim como uma folha, você precisa escrever nela, você precisa deixar marcas nessa folha, a mente humana é igual. Se você não tiver nenhum afeto vindo do mundo exterior, se nada te afetar, não tiver nenhuma impressão desse mundo, não vai ter nada aqui dentro. Ele diz, só tem duas fontes das nossas ideias, só duas. A sensação, que é uma mudança que é provocada na nossa mente por meio dos sentidos. Em outras palavras, é uma experiência externa. Alguma coisa de fora, através dos sentidos, te afeta. Tranquilo, normal. E, além disso, como origem das ideias, a gente tem a reflexão. O que é a reflexão? Ora, é a percepção que a alma tem daquilo que ocorre nela. Então, basicamente, você vai ter os sentidos te modificando, afetando a sua mente. Ora, e você tem a percepção de que algumas mudanças ocorrem na sua mente. E isso é a sensação e a reflexão. Aquelas ideias que nascem diretamente das sensações, o Locke chama de ideias simples. Ora, tem uma relação direta com o movimento que a sensação trouxe à sua mente, com a mudança ocorrida como resultado da sensação. É quase como você sofreu essa sensação. Ora, as ideias que remetem diretamente a isso são ideias simples. Ora, a partir dessas ideias simples, a gente é capaz de combinar, de tirar uma ideia, de somar a outra. A gente é capaz de fazer um bocado de coisas. Essas serão ideias complexas. O Locke está dizendo é que, como é que o conhecimento funciona? Ora, você é atingido pelo mundo externo e sua alma percebe que ocorrem mudanças. Quando as suas ideias estão atreladas
a essas mudanças que os sentidos trouxeram, ideias simples. Só que você combina essas ideias simples formando ideias complexas. Por exemplo, presta atenção, isso é importante. A ideia de causalidade. O que é a ideia de causalidade? É aquela ideia de que se tem um efeito, necessariamente terá uma causa. Todo efeito tem uma causa. É como se você estivesse colocando uma ligação necessária entre dois eventos distintos. Ora, esse é o ponto, presta atenção. Ó, não vira pro lado agora. Se você tiver com guia aberto no computador em outra coisa, fecha agora. Ora, para o empirista, qual será o problema que ele vai ter que enfrentar? Se o conhecimento se origina da experiência, a experiência é particular. É só essa experiência. Fácil, né? Você não tem experiências gerais. Você tem diversas experiências únicas. Só que a nossa mente tem capacidade para produzir ideias complexas. A partir dessas ideias simples, você pode produzir outras. E essas outras não necessariamente têm alguma correspondência no mundo externo. Pode ser uma criação só da sua mente. Por exemplo, a causalidade. O que é causalidade? Imagina que alguém joga uma pedra em você. A pessoa pegou assim, você já sabe, bateu em mim, doeu. E ela faz isso uma segunda vez, faz uma terceira vez. Ela vai fazer uma quarta. O que você faz? Você se defende. Por que você se defende? Porque você espera o mesmo resultado, o mesmo efeito que você viu nas ações anteriores. Fala, se o cara vai jogar, eu já sei o que vai acontecer. Vai vir em linha reta, vai bater em mim e vai doer. Você começa a imaginar que necessariamente, se ele fizer isso, vai acontecer a mesma coisa. Ora, o Locke diz que esse tipo de ideia, uma ideia geral como essa, de causalidade, só existe na sua mente. Ela não tem nenhuma relação com o mundo externo. Percebe? Esse é o problema. Ora, o nosso amigo Hume vai aprofundar esse problema. Por isso que eu costumo dizer que o empirismo dele é radical. Ele vai levar os problemas que uma posição empirista traz até as últimas consequências. Então veja, o Hume vai olhar tudo isso e vai dizer, ora, calma lá, de onde surgem as nossas ideias? Como é que funciona o nosso processo de conhecimento? Ora, é claro, só pode começar com as percepções individuais. Então, a gente tem duas maneiras de conhecer. As nossas ideias só podem surgir de dois lugares. A gente vai ter impressões. O que são impressões? São as percepções fortes. São as percepções que têm vida. Por quê? Porque são aquelas percepções muito mais próximas do mundo externo. E aqui ele está pensando não só em você estava lá fora, o vento veio, você foi afetado por esse vento. Claro, isso é uma impressão, evidente. É uma percepção extremamente forte. Senti frio por causa do vento. Claro, é uma percepção muito forte para você, é uma impressão. Ora, mais paixões, desejos, sentimentos, essas coisas que a gente diria que não são estímulos externos, o Hume vai dizer, ora, são impressões. Por quê? Porque elas são percepções fortes, vivazes, que têm uma relação muito forte com alguma coisa no mundo externo. Eu sinto amor. O amor é uma impressão forte, para você explode. A gente diz que o amor é fogo que arde sem se ver, toda essa coisa. Então a gente está dizendo, você tem essas percepções que são fortes e você vai ter as percepções que são fracas, que são as ideias. O que é uma ideia? Ora, é um eco, digamos assim, é um resquício do que foi uma impressão um dia. E é assim que funciona o nosso conhecimento. A gente vai ter percepções fortes ou percepções fracas. As percepções fortes é o que a gente chama de impressão. São aquilo que tem uma ligação extremamente forte com alguma coisa do mundo externo. Ela não necessariamente precisa ser um estímulo do mundo externo. Muitas vezes é. Mas ela pode ser um sentimento. Você pode sentir ódio. O ódio não é um estímulo que veio de fora.
Não, é algo que você sente dentro de você, que normalmente aponta para fora. Você odeia alguém, você odeia alguma coisa, odeia alguma situação específica. Isso são impressões. Agora, as percepções fracas são as ideias. Em alguma medida, elas remeteram a uma percepção forte. Agora elas estão um pouco afastadas, então são mais fracas. Então você percebe que, para o Hume, as ideias elas não pertencem ao mundo das experiências. A experiência não faz parte da ideia. A experiência tem a ver com impressões. As ideias é um reflexo disso. Ela pode, inclusive, não ter relação com nada. Aí vai ser uma ideia vazia. Então veja, o Hume é um cara esperto. Ora, se as ideias elas têm, no máximo, uma relação com alguma percepção forte, com alguma impressão, significa que não há ideia alguma que possa ter um caráter universal. Não tem como uma ideia ter uma força de generalidade que se aplique a todos os fenômenos de determinada categoria. Quer dizer o quê? Isso é bacana. Quer dizer que a experiência sempre será individual. Só que aí você para um pouquinho e pensa na ciência. Como é que a ciência funciona? A ciência ela não fala de um indivíduo, não fala de um objeto que caiu ao chão. Não, ela coleciona uma série de objetos que caem ao chão e estabelece uma lei geral que explica por que essa queda ocorre. É isso que ela faz. Ela tenta achar leis na natureza que sejam gerais, que valham em qualquer caso em que os fatores forem idênticos, forem semelhantes. Então, sempre que um objeto cair, ele consegue explicar a gravidade, ele consegue calcular a velocidade, ele consegue tudo. Mas veja, isto é atribuir ao mundo algum caráter de universalidade. E é esse o problema. O Hume está dizendo, olha, como o nosso conhecimento, ele parte de impressões, que são percepções vivas, e depois ele acaba gerando ideias que são percepções fracas, sempre que uma ideia não for uma ideia vazia, o que é uma ideia vazia? É uma ideia que não tem na sua origem nenhuma impressão. Ela não tem nenhuma ligação com o mundo externo. Tem muitas ideias assim? E o Hume vai dizer sim, muitas. A filosofia perdeu tempo com muitas ideias vazias. Se uma ideia você não consegue retomar, deixa eu ver. Não, essa ideia ela veio dessa outra ideia, que em algum momento veio dessa impressão. Se você não consegue fazer esse caminho de volta e em algum momento chegar numa impressão, aquela ideia não significa nada. Ela é completamente vazia. Ora, então o Hume olha para a ciência, vê que a ciência age dessa maneira. E ele vai falar, opa, a gente tem aí um pequeno problema. Um pequeno não, na verdade um problema gigantesco. Ele vai falar, a ciência, ela é impossível. Ao menos ela é impossível na sua capacidade de colocar leis gerais ao mundo. Ela pode fazer isso? Ela pode até fazer, mas é por alguma outra coisa que justifica esse negócio. Não é a necessidade que ela encontra. Por quê? Ela não vê necessidade na natureza. E aí o Hume vai se voltar para a noção fundamental de causalidade. É a análise pela qual ele é muito conhecido. Veja a noção de causalidade, que é absolutamente fundamental para o conhecimento e para o conhecimento científico em específico. Ora, o que é isso aí? O que é a causalidade? É você dizer que todo efeito tem uma causa. Há uma ligação necessária entre essas coisas. O Aristóteles dizia também que conhecer é conhecer as causas. É quando você é capaz de explicar os fenômenos, não na sua particularidade. Porque esse fenômeno aconteceu assim, esse outro fenômeno é assim, não. Você percebe que tem algumas coisas que são gerais, que conseguem explicar 2, 3, vários fenômenos que ocorram de acordo com as mesmas causas. Você fala, se a causa é essa, eu sei explicar o que acontece. Isso é ciência. A ciência moderna também tem essa ideia. Se eu solto, se for na Terra, nas condições que na Terra tem, pronto, eu sei o que vai acontecer, eu consigo calcular a velocidade da queda.
Ora, isso é causalidade. Só que aí o Hume vai perceber, veja, imagina que tem uma bola de bilhar. Você joga a bola de bilhar. Bum! Uma bate e a outra segue em frente. Você faz isso várias e várias vezes. O que te leva a crer que na 15ª vez que você for jogar uma bola de bilhar na outra, assim que ela bater, ela vai sair pra frente? O quê? Você vai falar, não, mas sempre foi assim. Esse é o ponto. O Hume está dizendo que se as nossas ideias sempre serão particulares, por que elas sempre serão particulares? Porque elas sempre partem de uma impressão. E uma impressão só ocorre com você uma vez. Não tem como ser geral. Você tem uma vez a experiência de uma bola de bilhar batendo na outra. A próxima vez que você jogar uma bola de bilhar, vai ser outra experiência. Não é a mesma. Elas podem ser parecidas? Sim, são parecidas. Mas não são a mesma. Você não está experimentando a noção de causalidade ali. Isso não é experimentado por você. Ela não está ali. Então onde está? Esse é o problema. Tem uma ideia, ó. Você vai numa festa e tem uma moça que você gosta, você está animadão, você fala, não, eu sou um cara precavido. Eu vou ali na farmácia comprar um preservativo, uma camisinha. Que bacana, o cara teve aula de biologia e aprendeu sobre métodos contraceptivos e sobre DSTs, aquela coisa toda. Só que aí ele pega a camisinha e vê, nossa, a chance a segurança que ela me dá contra a gravidez, por exemplo, é de 99,98%. Bate o desespero no sujeito. Meu Deus do céu, não é 100%. Por que não é 100%? Por que ninguém fez uma camisinha 100% eficaz? Por quê? Porque isso é impossível. Não pode ser feito. Por que não pode ser feito? Porque isso é uma indução. O que é uma indução? É um argumento que, a partir de premissas particulares, tenta estabelecer uma conclusão geral. Só que essa conclusão geral não tem uma relação de necessidade com essas premissas. Quer dizer que, para uma indução funcionar, ela vai ter uma conclusão provável, nunca necessária. É por isso que você vai ter um monte de testes com as camisinhas, centenas, milhares. Quanto mais teste, mais provável é a sua conclusão. Então você faz uma série de testes e na maioria das vezes a camisinha funcionou. Então é muito provável que essa camisinha vai funcionar. Veja, é probabilidade. Por que é probabilidade? Porque a ideia de causalidade não está presente ali. Você não tem ali. Em cada experiência que você faz é uma experiência única. Você não consegue achar essa causalidade, você não experimenta esse negócio. Pensa no que você escuta a vida inteirinha, que a única certeza que o homem tem na vida, que o ser humano tem na sua vida, é que um dia ele vai morrer. Isso é uma certeza? Você fala, louco, você tá louco? Claro que é uma certeza. Pensa um pouquinho. Por que as pessoas dizem isso? A única certeza é que a gente vai morrer. Por que elas falam esse negócio? Porque até hoje não teve ninguém que experimentou um ser humano que não morreu. Em outras palavras, é uma indução. Elas sempre viram humanos morrerem. Elas têm certeza absoluta, essa conclusão, sempre iremos morrer, é necessária? Não, não é. É uma conclusão muito, muito, muito provável? Sim, ela é muito, muito provável. É 100%? Não é. Por quê? Porque a lei da causalidade, essa relação entre causa e efeito, não é experimentada por nós. Ela não está no mundo. Se não está no mundo, está onde? Está aqui dentro. Então, a nossa única certeza na vida não é uma certeza. É só uma boa probabilidade. Bastaria você encontrar alguém que não morreu para, pronto, demolir essa nossa certeza. E presta atenção, a indução é basicamente o modo como a gente opera na maioria das vezes. Quase sempre na nossa vida, a gente faz induções. A gente não trabalha com demonstrações. A matemática trabalha. Mas todo o resto da ciência é indução. No nosso dia a dia é indução. A gente sempre parte de experiências particulares e chega a alguma coisa mais geral.
O que o Hume quer saber é como é que a gente faz essa operação. Porque não há no mundo essa energia de causalidade por aí. Você não experimenta esse negócio. Você só experimenta experiências particulares. Uma, depois a outra, depois a outra. Agora imagina que você teve a aula sobre Hume, aí você está atravessando a rua, veio um caminhão na sua frente. Você fala, não, calma, eu tive aula hoje. Eu sei que a relação entre causa e efeito não é necessária. Pode ser que hoje, esse caminhão, ao invés de me transformar em panqueca, desmonte perante mim. Você vai ficar parado lá? Você vai ficar esperando para ver se o caminhão vai desmontar ou se ele vai fazer de você uma panqueca? É claro que você vai sair da frente do caminhão. É claro que você vai sair. O Hume não é um imbecil. Ele sabe que a gente, naturalmente, não fica se interrogando sobre isso. Aliás, ele sabe que isso é muito bom, inclusive. Imagina a gente, sei lá, no início da nossa história enquanto espécie, a gente parasse para pensar, tá vindo um tigre aí. Eu fico parado ou eu saio correndo. Não é assim que funciona a mente humana, graças a Deus. Só que o Hume é um filósofo. E ele está agora parado pensando sobre isso. Sim, é muito bom que no nosso dia a dia a gente não pare para pensar. Mas a gente não está nessa situação agora. E o Hume parou para perguntar: de onde vem a causalidade? O que é que garante esse negócio? Veja, o problema que o Hume colocou aqui é imenso, é gigantesco. E é muito bom, aliás. É isso mesmo. A gente nunca experimenta a causalidade. Não é isso que a gente experimenta. A gente experimenta um efeito específico, um estímulo específico. Nunca esse estímulo geral. Isso não existe. Não é isso que eu estou experimentando. Então, da onde vem? O Hume vai dizer, ora, o que garante a causalidade é o hábito. É o simples fato de que a gente viu diversas vezes eventos parecidos, semelhantes, que tiveram uma conclusão semelhante. Então a gente, pela força do hábito, vai dizer, sempre que um evento for semelhante a esse, vai ocorrer a mesma coisa. Veja como a resposta do Hume é bastante impactante para a ciência. É como se ele estivesse dizendo, sabe, a gente está super feliz aqui, que a gente consegue dominar os mares, que a gente agora está explicando o movimento dos astros, que a gente está sendo capaz de produzir instrumentos de tecnologia mais avançada. Mas tudo isso não indica que a gente tem um conhecimento tão forte assim sobre o mundo. Porque tudo isso depende de causalidade, por exemplo, da lei de causalidade. Depende de uma série de noções gerais que só são sustentadas pelo hábito. Veja, é uma crítica demolidora. É absolutamente impactante. O que o Hume, e a conclusão do Hume é muito boa. De fato, quando você para pensar sobre a indução, sobre a causalidade, lembra, a indução era um instrumento para o Bacon fundamental para você alcançar o conhecimento. O Hume está dizendo que não é não? Quando você olha para esse negócio, você percebe que ele é frágil. O problema que o Hume está colocando aqui é a filosofia moderna tentou achar um fundamento que fosse extremamente firme, só que aquilo que eles estavam colocando como base é frágil. Está baseado no hábito. É só porque a gente viu uma série de vezes aquilo ocorrendo daquela maneira, de maneira parecida, a nossa mente atribui a esses eventos alguma coisa geral. Não está lá. É uma construção nossa, resultado do hábito. É só por isso que a gente diz que todo efeito tem uma causa. Hábito. É só por isso que a gente diz que sempre que a gente lançar um objeto, ele vai tender ao chão. Hábito. Para a ciência é muito impactante. É como se a ciência que estava indo tão bem, que tivesse um fundamento tão forte, agora tem um fundamento capenga, né? É o hábito. Não é um grande fundamento. Então a nossa situação é a seguinte. A gente vai ter o ponto de partida cartesiano, que é o sujeito cognoscente. É o penso existo. Que realmente parece indubitável. Você, por exemplo, que está assistindo aí, consegue duvidar disso?
Consegue duvidar de que quando você duvida, você pensa, e quando você pensa, você existe? Parece impossível. Mas ao mesmo tempo, você vai ter um sujeito como Hume, mostrando que o nosso conhecimento parte de situações particulares, e sempre será assim, o que impede que uma ideia tenha um caráter universal. Significa que a ciência sai muito mais enfraquecida do que a gente imaginaria depois de uma crítica dessa. Então a situação é essa. De um lado, você tem um ponto de partida muito bom. De outro, você tem a conclusão de que as ideias não podem ter um caráter universal. Então como é que a gente fica? Como é que resolve esse negócio? Para resolver isso, só no próximo vídeo, quando a gente falar do Kant. Que aí a filosofia vai ter uma nova guinada. Vai achar uma resposta extremamente boa para esse problema. Mas só no próximo vídeo, na semana que vem. Até lá!